Mesmo aquele de coração puro, que à noite faz as suas preces, pode tornar-se um lobo quando o acônito floresce e a lua de outono brilha. Entre os anos de 1764 e 1767, os habitantes de uma pequena província francesa chamada Givaudan, atualmente que faz parte de Lozère, próximo às montanhas de Marguerite, foram aterrorizados por uma horrível criatura lupina, que passou a ser conhecida como a Besta de Givaudan. A criatura foi descrita como um monstro, semelhante a um lobo, mas muito maior do que qualquer lobo que já havia vagado pela região, sendo quase do tamanho de uma vaca ou de um burro. Suas patas eram dotadas de garras afiadas e a pelagem era escura, negra como a noite. A cabeça maciça, semelhante à de um mastim, com orelhas pequenas e retas, além de uma boca excepcionalmente grande, repleta de enormes presas. Mais do que uma aparência medonha, a criatura parecia dotada de maldade inerente, que a impelia a matar pelo simples prazer de fazê-lo, não apenas para se alimentar. Acredita-se que até seu reinado de terror se encerrar, a Besta de Givaudan tenha matado algo entre 60 e 100 homens, mulheres e crianças, deixando ainda um saldo de mais de 30 feridos. Atestar a veracidade desse número, é claro, constitui-se em uma tarefa impossível, mas, ao certo, se sabe que o caso foi real, aconteceu, e que os números de vítimas foi elevado, uma vez que causou comoção em todo o país, vindo a ser conhecido em outras partes da Europa. O primeiro encontro relatado com a fera aconteceu em maio de 1764, na floresta de Marcoire, próximo a Lagonê, na porção oriental de Givaudan. Uma jovem que cuidava de seu rebanho de gado percebeu uma forma escura espreitando em meio aos arbustos. Ela contou que a fera saltou da mata, investindo contra os animais, mas os touros conseguiram mantê-la à distância, com seus chifres enormes. A criatura atacou por uma segunda vez, lutando contra os touros. Um comportamento incomum para um lobo normal, mas foi repelida novamente. Os animais conseguiram ganhar tempo suficiente para a mulher apavorada escapar e chegar até seu vilarejo, onde ela contou tudo o que havia acontecido. Os homens da vila se armaram e foram até o local, encontrando alguns animais feridos, mas nenhum sinal do lobo. Apenas um mês depois, o lobo apareceu novamente. Dessa vez, o ataque terminou em tragédia, com a morte de uma menina, que não conseguiu escapar da fera. O corpo da criança foi encontrado próximo a um córrego, onde ela havia ido encher o canteiro de água. Ela havia sido horrivelmente mutilada, e seu coração, segundo histórias, foi devorado pela fera. Nos meses que se seguiram, a região mergulhou em um clima de apreensão, à medida que o enorme lobo negro prosseguia aparecendo e seguido em sua matança, parecendo ter desenvolvido um gosto especial por mulheres e crianças. Homens, a besta demonstrava inteligência e só os atacavam quando eles estavam solitários e que se embrenhavam na floresta para cuidar de seus animais. A forma com que a fera atacava também era incomum para um predador normal, pois ela visava atacar e arrancar a cabeça de suas vítimas, ignorando os braços e pernas, áreas onde lobos tendem a se concentrar em devorar. As vítimas, que não eram inteiramente devoradas,
ou desapareciam sem deixar vestígios, eram encontradas com suas cabeças decepadas ou completamente removidas de seu corpo, algo que nunca se tinha visto ou ouvido falar até então. Em virtude do grande número de ataques e vítimas fatais, alguns começaram a suspeitar que havia mais de uma fera. Um par, quem sabe até uma alcateia dos temíveis animais. De fato, algumas testemunhas relatavam ter avistado a fera no momento em que ela era vista em outro lugar. Alguns também diziam ter visto um enorme lobo andando com outros animais menores, que ele parecia liderar. Os relatos se multiplicavam e um estranho boato começou a se espalhar, o de que a fera seguia as ordens de um homem bem misterioso, que vestia couro preto. Pessoas diziam que esse homem apontava à fera as vítimas a que ela devia matar. Para alguns, era um nobre decadente, que tornava o assassinato seu esporte. Para outros, era o próprio diabo. À medida que a besta de Givaudan continuava a matar sistematicamente, as pessoas começaram a acreditar que por trás destas ações havia algum componente sobrenatural. Caçadores perdiam o rastro da fera no meio da floresta. Armadilhas eram ignoradas. Armas pareciam negar fogo diante dela. E os mateiros não entendiam como o lobo tão grande era capaz de se esquivar de todas as buscas. A habilidade da criatura em sobreviver a todas as tentativas de eliminá-la e o fato de ela preferir matar mulheres e crianças pareciam algo claramente sobrenatural. Os camponeses passaram a acreditar que não estavam enfrentando um simples lobo, mas um loup-garou, um lobisomem. Apesar de todas as providências para aumentar a segurança, erguendo cercas e acendendo tochas durante a noite, não havia sinal de que a fera diminuiria sua sede de sangue. Em outubro de 1764, 2 caçadores encontraram a besta na floresta e atiraram contra ela, a uma distância de apenas 10 metros. Eles atingiram a criatura a quase que a queima-roupas. Eles conseguiram derrubar a criatura, mas antes que pudessem carregar seus mosquetes para uma segunda salva de tiros, a criatura se ergueu e correu para o bosque. Os caçadores juraram ter acertado a fera, mas contaram que as balas não foram capazes de matar a besta, imbuída de uma resistência sobrenatural e obviamente diabólica. Uma vez, tendo contado o que havia acontecido, organizou-se um grupo de caça, que encontrou facilmente o rastro de sangue e adentrando ao bosque, exatamente no local em que os homens haviam alvejado a fera. Diante da quantidade de rastros, todos acharam que seria questão de tempo até encontrar a carcaça da fera em algum ponto da floresta. Os homens entraram na parte mais profunda da mata, onde descobriram vários corpos de vítimas, até então desaparecidas. Mas nenhum sinal da fera responsável por aquele massacre. Quando se preparavam para retornar, o lobo surgiu sorrateiramente, investindo contra os homens e fazendo mais 4 vítimas fatais. Os sobreviventes contaram que dispararam inúmeras vezes, acertando o alvo, mas cada vez que a besta era baleada, se levantava para atacar novamente. Aterrorizados, os homens fugiram sem olhar para trás. Depois disso, o pânico se instalou de vez na região. As histórias sobre as façanhas da fera
se espalharam, carregadas por caçadores e mercadores e viajantes. Logo, não havia um caçador na França que não tivesse ouvido falar na maligna besta de Givaudan. Logo, vários grupos de caça se formaram, compostos por homens a pé e montados, armados com mosquetes potentes, longas lanças de caça e mastins farejadores. O chefe da milícia local, o capitão Derrimon, foi incumbido pelo próprio rei Luís XV de encontrar e eliminar a ameaça responsável por deixar os camponeses em um estado de terror, o que colocava em risco as colheitas. Derrimon organizou um enorme grupo de voluntários, formados por 17 caçadores experientes, montados a cavalo, um estoque de mais de 40 mosquetes previamente carregados, e uma parelha de mais de 30 cães de caça. O grupo chacinou todos os lobos que viviam na região. Segundo contas, foram mais de 200 animais mortos por esse grupo de caçadores. Mas nenhum desses animais se parecia com a alusiva besta de Givaudan. Os caçadores espalharam armadilhas pela floresta. Deixaram ovelhas em lugares acessíveis e vigiados noite e dia. Aguardaram e chegaram até a se vestir, alguns com roupas de mulheres, para tentar atrair a fera. Mas nenhuma dessas estratégias logrou êxito. Finalmente, em novembro, o grupo de Derrimon avistou a fera e a perseguiu pela floresta, mas a perdeu em uma área onde os cavalos não conseguiam adentrar. Seguindo a pé, os implacáveis caçadores não se renderam e, depois de encontrar com um enorme lobo em uma clareira, dispararam contra a suposta fera, alvejando-a com repetidas salvas de tiro. Ainda assim, a fera conseguiu escapar para dentro do bosque. O grupo acreditou que o animal não poderia sobreviver a tantos ferimentos infligidos por eles. E então retornaram a Givaudan, onde foram recebidos como heróis. Dias se passaram, sem nenhuma notícia da fera, até que no final de dezembro, perto do Natal, mais uma mulher desapareceu. O grupo de busca localizou seus restos terrivelmente mutilados em uma ravina. O pesadelo continuaria. A credibilidade do capitão Derrimon caiu por terra, e ele foi destituído depois que um dos seus homens de confiança quase foi linchado por uma multidão furiosa. Em Paris, as notícias foram recebidas com muita reprovação. Críticos da monarquia diziam que a fera estava fazendo o rei Luís XV de tolo e que o monarca não era capaz de cuidar da segurança de seus súditos e se livrar de um simples animal selvagem. Insuflando os rumores, alguns afirmavam que um nobre renegado estava por trás das mortes, controlando um lobo selvagem. Para outros, o tal nobre seria o próprio lobo demoníaco, no qual se transformava nas noites de lua cheia. Uma recompensa foi prometida para quem matasse a fera e apresentasse o seu corpo. Um emissário real viajou até as regiões de Givaudan, levando a notícia de que o caçador que eliminasse a fera receberia uma verdadeira fortuna. O rei ordenou que a fera de Givaudan fosse morta e seus restos expostos em Paris, como forma de acalmar a população. O montante oferecido não atraiu apenas caçadores da França, como homens de todas as partes da Europa.
que convergiram para Givaudan, ávidos pela glória e pela riqueza. A caçada durou meses, e mais de 100 lobos foram abatidos. Mas nenhum deles foi reconhecido como sendo a fera responsável por aquela situação. Os habitantes locais estavam cansados de presença de tantos estrangeiros, comendo a sua comida, remexendo os seus campos e invadindo suas propriedades. Alguns caçadores agiam de má fé, tentando ludibriar as autoridades reais. Um homem chegou a apresentar a cabeça de um animal estranho e incomum, alegando que havia abatido a criatura após uma épica caçada. O mestre de caça reconheceu os restos pelo que de fato eles eram: uma hiena, que aparentemente havia sido trazida do norte da África. Após a morte de mais 2 crianças, o rei Luís XV, comovido pela situação, contatou um normando chamado Denneval, que fora guarda-caças de um marquês e que tinha a reputação de ser o maior caçador da França. O monarca depositou no guarda-caça suas últimas esperanças e prometeu a ele um título de nobreza, caso fosse bem-sucedido na perigosa empreitada. Em fevereiro de 1765, Denneval chegou à região de Givaudan, acompanhado de 5 ajudantes de sua inteira confiança, sendo um deles um nativo americano que ele havia encontrado em uma expedição à colônia de Manitoba, e que era famoso pelas suas qualidades como rastreador. A entourage contava ainda com um verdadeiro arsenal de 50 mosquetes militares pesados, lanças com mais de 2 metros de comprimento, bestas que disparavam setas de ferro, bombas explosivas de pólvora negra, armadilhas e correntes para capturar ursos e outros equipamentos modernos para a época. Os homens do guarda-caça usavam armaduras negras de couro batido, e era uma visão aterrorizante. Em especial, o nativo do Novo Mundo, com seu cabelo moicano e pintura de guerra. Denneval vestia uma armadura de couro e metal, cheia de espinho, e dizem que ele havia matado uma loba no cio e espalhado seu sangue em todo o traje. O fedor que exalava era nauseante, mas ele estava confiante de que isso atrairia a besta. O grupo de Denneval logo ganhou a companhia do jovem Jack Dennis, um rapaz de 16 anos que conhecia como ninguém a floresta e que provou não estar intimidado pelo traje e nem pela aparência do bando. Jack explicou que desejava se vingar da fera, uma vez que ela havia matado sua irmã mais velha, meses antes. O rapaz conta que testemunhou um horrível ataque e viu o corpo de sua irmã sem vida, sendo arrastado como um boneco para a floresta, de onde jamais foi recuperado. O rapaz foi aceito na companhia dos caçadores, que vasculharam cada canto da floresta. O plano de Denneval era forçar a fera para cada vez mais perto de Givaudan, a fim de fazer o abate. Em meados de maio, o plano do guarda-caça teve êxito, mas não da maneira que ele esperava. A fera foi atraída para a cidade durante as comemorações da feira de primavera. Durante seu ousado ataque, a besta matou várias pessoas, incluindo uma jovem de nome Marguerite, que estava enamorada do jovem Jack Dennis. Furiosos, os aldeões resolveram se armar com ferramentas, paus e pedras,
e qualquer coisa que pudessem usar como arma para matar o monstro. Jack e o grupo penetrou na floresta, seguindo o rastro do lobo, mas acabou caindo em uma armadilha. Os homens acabaram morrendo. E se não fosse a chegada providencial de Danival e seus homens, Jack também teria sido morto. Apesar de sobreviver, diz a lenda que os cabelos do rapaz ficaram totalmente brancos e que ele parecia ter envelhecido décadas com a experiência. Pouco depois desse ataque, que teria deixado mais de 12 mortos, Danival desistiu da perseguição. Carta de Danival ao rei Luís XV. Não há o que fazer. A fera nos iludiu a entrar na floresta a fim de atacar impunemente o vilarejo. Claramente, estamos diante de algo que desafia a razão e que age impelida pelo desejo de matar. Temo que nossa presença aqui apenas a tornara mais selvagem e vingativa. Perturbados pela desistência do guarda-caça, tido como o maior caçador da França, a maioria dos caçadores também partiram. Livre para agir, impunemente a fera prosseguia impiedosa. Ela matou um rapaz de 14 anos e uma mulher que carregava um recém-nascido. Furioso com a carta do guarda-caça, o rei ordenou que Danival fosse trazido à sua presença, mas ele escapou para outro país, desaparecendo da história. Um dos conselheiros do rei Luís XV indicou um homem para assumir o lugar do guarda-caça. Seu nome era Antonier de Baltner, um renomado taxidermista parisiense que havia caçado todo tipo de presa na Europa e na África. Baltner chegou sem estardalhaço e fez aparentemente pouco no início. Explorou a floresta, desenhou mapas e assinalou neles onde a besta havia sido vista. Em uma dessas suas expedições, encontrou com um nativo de Manitoba, que ficou para trás após a desistência de Danival. O homem que passou a ser chamado de Manny ofereceu suas habilidades como rastreador. Em 21 de setembro, Baltner organizou um grupo de caça, formado por 40 caçadores locais, especialmente escolhidos para a tarefa, e uma dúzia dos melhores cães farejadores. Unindo o seu conhecimento do terreno aos valiosos conselhos de Manny, os homens se concentraram em uma área rochosa, isolada, repleta de ravinas, próximo ao vilarejo de Palmier. Parecia lógico para o taxidermista que o lobo usasse esse lugar como covil, cheio de cavernas e ravinas. Aquele lugar proporcionava um bom esconderijo e disponibilizava água potável. O plano era levar a caçada até um lugar em que a fera se sentisse segura e onde ela jamais esperasse ser confrontada. Logo que chegaram ao local, os cães capturaram o cheiro e começaram a latir feito loucos. Não demorou para a besta emergir de uma das cavernas para investigar. Um dos homens deu o alerta e Baltner disparou seu mosquete, acertando em cheio o dorso da fera. Ela ainda saltou derrubando um dos homens, mas imediatamente outros abriram fogo, crivando o lobo de tiros certeiros. Um deles teria arrancado o olho esquerdo da fera, alojando-se no crânio. A criatura ganhou e aparentemente caiu morta. Mas, enquanto os homens comemoravam, ela de repente se ergueu e investiu novamente com uma ferocidade sobrenatural. Uma segunda
saraivada de balas foram disparadas, e finalmente a fera acabou tombando. O golpe final foi desferido pelo nativo americano Manny. Armado com uma machadinha afiada, o nativo saltou sobre a fera. Sua arma descreveu um giro no ar e caiu pesadamente sobre o crânio da besta. Aproximando-se cautelosamente, os homens se colocaram a golpear a carcaça com baionetas e lanças compridas, até reduzi-lo a uma coisa grotesca e sanguinolenta. Os caçadores amarraram o que havia restado da fera em um estrado e o arrastaram até Palmer. Baltimore examinou cuidadosamente os restos da fera e concluiu que era um lobo magnífico, de grande porte, pesando algo em torno de 100 a 110 quilos. Uma boca cheia de presas com mais de 1 polegada de comprimento. Baltimore tentou preservar a criatura a fim de levá-lo até o rei, mas, apesar de seus esforços, a carcaça havia recebido muitos danos durante a caçada. Baltimore conseguiu apenas salvar as orelhas, o rabo e os dentes do animal. Todo o resto foi queimado e enterrado nos arredores do vilarejo. Por mais de 1 ano, as coisas ficaram tranquilas em Givaudan, e a vida foi voltando ao normal. Então, na primavera de 1767, as mortes reiniciaram. 2 crianças haviam desaparecido, e o corpo de uma mulher sem a cabeça foi achado em um descampado. Baltimore foi chamado para retornar a Givaudan, mas ele afirmou que aquelas mortes não eram o trabalho de um lobo, e sim de um maníaco. Em 19 de junho do mesmo ano, o nobre local, o Marquês de Upshur, organizou a maior caçada já vista para encontrar os rastros do animal. Mais de 300 homens a pé e montados vasculharam cada cantinho do bosque e nada foi encontrado. Na época, um homem misterioso chamado Jean Crystal passava pela região. Ele era um conhecido de Jack Dennis e se ofereceu para exterminar a fera. Ao contrário dos outros, ele não era um caçador experiente, mas sim um especialista em folclore e superstições. Crystal afirmou que o responsável pela nova onda de morte não era um simples lobo, mas uma besta sanguinária aprisionada no corpo de um homem. Crystal afirmou que a luz da lua fazia com que a fera aprisionada no interior de um homem viesse à tona, com um incontrolável desejo de matar. O espírito do lobo de Givaudan havia contaminado esse homem e transformado ele em um assassino impiedoso. Ele era um loup-garou, um lobisomem. O especialista conseguiu convencer as pessoas de Givaudan a doar objetos de prata, e quando tinha o suficiente, mandou derreter tudo a fim de produzir projéteis que foram abençoados pelo padre local. O plano de Crystal era atrair o lobisomem para os limites do bosque. Ele preparou o lugar cuidadosamente e, acompanhado de Dennis, recitou uma série de orações. Na alta madrugada, os dois perceberam um movimento na mata e ficaram alertas. De repente, uma besta em forma de lobo irrompeu a floresta e avançou na direção dos dois. Crystal disparou com suas pistolas e os projéteis de prata pura vararam o corpo da besta, que caiu fulminada. Assim como a fera morta por Antonio de Baltimore, essa criatura era um enorme lobo, consideravelmente maior do que qualquer outro lobo já visto na floresta. O monstro foi estripado
e dentro dele encontrado os restos de uma criança que havia desaparecido nas vésperas da caçada. A besta foi embalsamada e levada de cidade em cidade, para que as pessoas pudessem vê-la, em troca de uma pequena contribuição, é claro. Infelizmente, para os cientistas modernos, os métodos de preservação da época não eram bons o bastante, e o que restou da fera acabou chegando até Paris em um estado deplorável. O fedor incomodou muito o rei, incomodou de tal forma que ele ordenou que os restos fossem levados de sua presença imediatamente. Há informações contraditórias a respeito do que de fato aconteceu com a besta. Para alguns, ela foi queimada e suas cinzas espalhadas ao vento, apesar dos protestos de Crystal. Outros dizem que a carcaça chegou a ser levada até o genial taxidermista Baltiner, que restaurou a fera e a vendeu para um nobre colecionador. Seja como for, os restos da lendária besta de Gévaudan jamais foram recuperados, causando mais de 2 séculos de controvérsias a respeito da sua real identidade. Em 1960, após estudar a transcrição de Antonier de Baltiner a respeito do processo de dissecção da fera por ele abatida, uma comissão de zoólogos concluíram que o animal descrito era realmente um lobo. Franz Julien, taxidermista do Museu Nacional de História Natural de Paris, encontrou amostras dos dentes da besta de Gévaudan guardados no arquivo do museu e as submeteu a teste, concluindo que se tratavam realmente de presas de um lobo de grande porte. Em 1979, restos de um animal espalhados foram encontrados guardados no depósito do museu, em uma caixa. Segundo os boatos, seriam os restos dos espécimes que Jean Christian abateu, com suas balas de prata. O animal foi aparentemente identificado como uma hiena, nativa do norte da África, Oriental Médio, Paquistão e oeste da Índia. Seria a enorme besta de Gévaudan uma enorme hiena e não um lobo? A ideia foi contemplada, entre outros, pelo novelista Henry Purch e pelo naturalista Gerard Mennetorve, que propuseram a hipótese de uma hiena ter sido trazida por negociantes de animais e, uma vez recusada no zoológico, liberada na floresta. Há ainda outra hipótese, que colocaram em xeque a credibilidade de Jean Christian. Segundo rumores, o pai de Christian possuía uma hiena em cativeiro em sua coleção de animais. Alguns pesquisadores acreditam na possibilidade de Jean Christian ter inventado a história a respeito do loup-garou e usado a hiena, que pertencia à coleção de seu pai, para se autopromover. Isso levanta a questão a respeito de quem seria o responsável pelas mortes após Baltiner ter eliminado aquele grande lobo. Para alguns, Crystal ou alguém muito próximo a ele teria deliberadamente assassinado o inocente para criar a impressão de que a besta ainda vagava por Gévaudan, fazendo vítimas. Para muitos, o mistério de Crystal era um homem de moral duvidosa, ganancioso e ávido por riqueza. Uma das razões pelas quais o rei Luís XV se renegou a recebê-lo foi justamente por ele ter tentado vender ao monarca por um preço exorbitante os restos da fera abatida. Crystal morreu em relativa obscuridade, mas não é totalmente surpreendente que alguns afirmem que ele teria se tornado um algoz da nobreza e que desempenhou um papel de perseguir nobres após a Revolução. É claro, tudo isso é uma mera especulação, uma vez
que não há como determinar historicamente se houve mais de uma besta em Givaudan. O que se sabe é que o sentimento de terror que tomou conta da região entre 1764 e 1767 foi muito bem documentado na época. A população de lobos também foi drasticamente reduzida, chegando praticamente à extinção, por conta das caçadas empreendidas naqueles 3 anos. O que levou um lobo a emergir das florestas para matar indiscriminadamente os habitantes de uma pequena província na França continua sendo um mistério. Muitos acreditam que o responsável por tamanha matança e violência não foi um simples lobo, pela forma em que as vítimas eram executadas. Acreditam-se que aquilo foi algo vindo do inferno e que o responsável por tamanha crueldade foi um lobisomem. Mas um marco de pedra foi construído no local, lembrando a todos daqueles dias de terror e medo. Boa noite.